O IRB, daqui a pouquinho, vai completar os 30 pregões abaixo de R$1. Então, obviamente, já se antecipou, já pediu aí, fez esse pedido de assembleia para agrupamento de ações, que havia sido uma sugestão, inclusive, do Barsi há muito tempo atrás, né? Antes mesmo, se não me engano, foi logo depois da primeira capitalização. Exatamente. Porque a gente tem uma crença muito grande de que empresas que são corporation e que possuem uma base acionária extremamente grande são alvos, obviamente, de uma especulação predatória que não é benéfica para o futuro da empresa, para aqueles que estão lá para investir para longo prazo, tá bom? Então, já adiantando aí a vocês, nesta próxima assembleia, nós somos favoráveis, sim, ao grupamento de 30-1, primeiro porque é necessário em termos legais, né, senão a empresa corre risco de deslistagem, um monte de coisa, e segundo porque essa já havia sido uma sugestão nossa anterior, muito antes de sabermos, através dos fatos públicos, de que a empresa precisaria de uma segunda capitalização, né? Empresas de turnaround, elas necessitam que quem está do outro lado como acionista tenha estômago para esse tipo de investimento, que pode dar sim errado, claro que pode dar errado, né? Existem riscos nisso, e isso nunca foi um segredo para ninguém. Então, de novo, nessas duas empresas hoje a gente se sente, obviamente, estamos aqui porque nos sentimos também responsáveis, a gente sabe que por mais que eu venha aqui dizer não é recomendação, isso é o que eu estou fazendo, infelizmente, a maioria das pessoas se atém apenas às manchetes e não procuram se informar, por exemplo, no RI, não procuram fazer, poxa, será que a carteira do Barsi é exatamente eu tenho o mesmo poder de fogo que o Barsi, será que eu devo repetir igual papagaio, tudo que as pessoas estão falando por aí no YouTube? Então, a gente sempre foi muito transparente com vocês em relação a isso, do que nós falamos aqui, é o que nós estamos fazendo para a nossa carteira. Tanto o Barsi, quanto lá no AGF, quanto lá no AGF+, a ideia é sempre que a gente ensine vocês a pescar e não entregue o peixe pronto. Infelizmente, a maioria dos investidores quer, além do peixe pescado, que é o peixe limpo, né, sem escamas, temperado e frito. Eu gostaria de reafirmar uma coisa que eu venho falando com todas as letras. Jamais, em tempo algum, eu sugeri que se comprasse ações da IRB em termos especulativos. Eu sempre afirmei que a IRB, ela ostenta um setor de atividade, que ele é um setor de atividade perene, muito bom, digno de investidores capazes de gerar bons resultados, não é isso? E em nenhum momento nós recomendamos a IRB ser adquirida a curtíssimo prazo. Eu sempre propus que quem comprasse ações da IRB fosse ter que aguardar o resultado de um processo de reorganização societária, um processo de reestruturação de todos os seus contratos, não é isso? Alguns até com sinistros desagradáveis, não é isso? Mas o que fica é o seguinte, é que o IRB também teve a infelicidade, num primeiro momento, de ter uma administração extremamente desastrosa, não é isso? Eu não quero imputar culpa, porque a gente não tem provas, não sabe, mas os próprios administradores, então, colocaram posições que não são, assim, aceitáveis para uma empresa de capital aberto. Houve uma reestruturação, foram auditados todos os balanços anteriores, os balanços foram reconduzidos a uma avaliação, foram submetidos à apreciação do público, foram reprogramados também e divulgou-se uma nova estrutura da IRB, já com fatores negativos adiantados. Houve a necessidade de uma segunda subscrição, onde nós propusemos que houvesse um tipo de comportamento diferente da direção. A direção não acatou essa nossa sugestão, que teria, em termos psicológicos e em termos de imagem, produzido uma situação muito diferente dessa que levou a IRB a uma situação extremamente desagradável em termos de cotação, é isso, em termos de imagem, mas tudo isso fez parte de um processo que agora está sendo reavaliado de uma maneira mais objetiva, é isso. E eu acredito que a nova direção, os novos administradores, que são pessoas que vêm de outras gestões também vitoriosas, não é isso? Coloquem a companhia novamente nos trilhos da operação produtiva e nos trilhos da geração de resultados positivos. Eu volto a insistir na tese de que quem comprar uma ação da IRB vai ter que esperar um pouco. Eu esperei 8, 9 anos com as ações da Unipar, e o benefício veio
de forma espetacular. A gente esperou também com outras ações de outras empresas, um tempo razoavelmente forte, não é isso? A própria Suzano, a gente comprou aí a R$ 3,80, R$ 4, hoje ela está 50 e poucos reais, mas ela não veio da noite para o dia, ela levou aí uns 5, 6, 7 anos, é isso? Até entrar novamente num processo de operacionalização positiva. Eu acredito que a IRB, pelo fato de estar num setor de atividade que realmente se assemelha ao de energia elétrica, não é isso? O cidadão acaba pagando sem consumir. E no caso do seguro, ele até reza porque o sinistro não aconteça. Eu acredito que ao longo do tempo isso vai se remodelar e não há dúvida nenhuma, a empresa vai voltar a gerar resultados positivos. Com isso, acredito que os papéis possam voltar a serem negociados de uma forma melhor, de uma forma mais positiva. A minha esperança é que eu, ao longo do tempo, não perca em IRB. Por isso, eu estou com a imagem do investidor a médio e longo prazo. E a minha recomendação é essa. Quem quiser se aventurar, ou então botar fichas na IRB, vai ter que pensar dessa forma que eu estou pensando.